Então há uma adequação necessária para esse grande dia vindouro. E por causa dessa adequação é que Paulo orava. E mais que orava, não cessava de orar. Como já lemos no verso 11. Esse grande guerreiro da oração, além de outras áreas, o apóstolo Paulo. Para que Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Aqui ele está falando de, vamos parar um pouquinho e chamar a atenção, caráter cristão. Nós já temos uma primeira coisa importante. Paulo está falando que na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, ele vem para ser glorificado nos seus santos. Amém? Isso é um ponto, então, pacífico. Será assim para todos nós, para que tenhamos bastante clareza do que nessas 2 noites já foi compartilhado conosco, e sejamos muito cuidadosos, prudentes nas interpretações. Né? Quando falamos para uma multidão desse tamanho, sempre ocorre esse risco, sempre, de sermos mal interpretados, né? Ou ouvido não bem afinado para ouvir exatamente o que está sendo dito. Então, eu gostaria de trazer de novo essas ênfases. Quando o nosso Senhor Jesus vier, ele será glorificado em todos os seus santos. Está muito claro aí na palavra. Agora, Paulo batalha em oração pelos Tessalonicenses e por todas as igrejas. Nós sabemos, né? Há o que pesa sobre mim diariamente, ele escreve aos Coríntios, a preocupação com todas as igrejas. Né? Esse era esse homem maravilhoso, transformado transformado de um bravio touro selvagem, matador de cristãos, podemos assim dizer, mesmo que a sua consciência exigisse isso, a consciência religiosa, não é? Ele dizia que servia a Deus com consciência pura, mas tão enganado, um zelo tão sem entendimento, que ele então atuou da maneira como atuou, como Saulo de Tarso. O Senhor persegue literalmente esse vaso, encontra esse vaso, soberana e graciosamente, na estrada de Damasco, lança luz sobre ele, uma luz que só ele, uma luz que o alcançou, mais poderosa que a luz do meio-dia, falou ao coração dele com uma linguagem que nenhum dos que estavam ao redor dele entendeu, ou seja, algo destinado a esse homem chamado Saulo. Ele vai dizer então, ele apareceu a mim como um abortivo, um abortivo. Por isso ele nem mesmo... Acho bom comentar um pouquinho sobre Paulo, porque o nosso universo aqui não é o universo dele, ou seja, ele está falando para um público que eu entendo que são os filhos de Deus, e que esse público é 5% dos seres humanos, portanto, nosso universo dos amigos da internet, e esses são muito diversos conhecimentos, pessoas muito heterogêneas. E o Paulo, todo mundo sabe, o discípulo, escreveu metade do segundo evangelho, mas é bom dizer que Paulo era um cara abastado, era um cara que tinha recursos, empresário, educação top na ocasião, e perseguiu os cristãos por razões religiosas, e um belo dia Cristo o encontrou. E esse encontro é o que eu desejo para todos nós, para quem ainda não encontrou Cristo. Porque às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, como Paulo achava, mas não está certo segundo a cabeça de Cristo. Então, encontrar Cristo é uma coisa mais gratificante que possa ter, porque nos leva à vida eterna. Viver em Cristo, Cristo viver em nós, não pode existir uma coisa melhor que isso. Mas isso é eterno. Não é sobre esses 100, 200 anos que a gente podia viver aqui, sabemos que não vivemos isso. Então é isso que eu queria falar do Paulo, porque espero que todos nós podemos ter esse encontro com Cristo. E mais, que Deus possa nos impingir esse propósito que teve para Cristo, para Paulo, e a gente fazer tão bem aos outros, como ele fez.
depois do modelo dele, que é Jesus Cristo. Ele é um modelo para nós. O digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Pois é esse mesmo homem que o nosso Senhor Jesus tornou, sem dúvida, o mais espiritual sobre a face da terra. Seja no nível de visão, seja no nível de revelação, é o único homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. E nós temos uma lista enorme sobre o que foi feito nesse vaso chamado Paulo. Então ele diz, eu não cesso de orar por vós. Ele não podia fazer nada diferente, porque era um homem consumido pelo chamamento celestial. Então, qual era a sua oração? Para que o nosso Deus vos torne dignos. Você vê, irmão, como temos falado nas outras noites, são palavras irrefutáveis, que fazem com que nós não possamos fazer assim. Sou salvo, sou justificado. É tão triste essa linguagem que às vezes ouvimos de alguns lábios. Eu creio que você já também ouviu. Tenho certeza da minha salvação. Estou garantido. Eu creio no Senhor. Sei da experiência que eu tive com o Senhor. E seguem no seu extravio. Às vezes extravio moral, às vezes extravio, inclusive, ético, né? De outros níveis de conduta, tratando levianamente a graça de Deus. Ora, se formos coerentes com o Novo Testamento, Pedro vai nos dizer isso na sua segunda epístola, essa pessoa devia se examinar bem, para ver se realmente ela foi salva. Porque aqueles que foram salvos, não permanecem no pecado. Como viveremos? Atenção. Aqueles que realmente foram salvos não permanecem no pecado. E é triste ver pessoas amadas, nossas, né, que persistem em ter um comportamento religioso, ou não, né, pior, ímpio, não sei quem é pior, e que mantém-se no pecado, não reconhece a vida espiritual. Mas a nossa função aqui não é julgar, a função da academia é treinar a vida espiritual, falar dela. E falar da vida espiritual é a vida em Cristo. Portanto, falar em Cristo. Pois no pecado, se para ele já morremos, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. É o argumento de Paulo em Romanos 6. Então, que linguagem é essa? Que história é essa que ouvimos de alguns? Não tem o menor sentido. Acho que as pessoas precisavam ouvir o que Paulo escreveu para os Coríntios. 2 Coríntios 13, 4 e 5. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. E ele diz, se é que já não estáis, reprovados. São palavras de Paulo. Senhores, palavras de Paulo, há cerca de 2000 anos atrás, para os discípulos dele. E isso significa para aqueles que nasceram de novo. Por que eu estou reforçando? Por que o Romeu Bonelli está reforçando? Porque qualquer um de nós pode estar achando que é filho de Deus e não é. É essa a advertência. Por sinal, esse livro dos Hebreus é exatamente esse alerta, essa advertência para aquele que julga ser filho de Deus. Então, será que eu sou filho de Deus? Que a religião fica nos enganando, dizendo que a gente é filho de Deus só porque joga uma aguinha na nossa cabeça. Isso não é verdade. Nem está escrito na Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Então, essa linguagem não tem sentido para verdadeiros cristãos. Então, Paulo ora pela igreja de Tessalônica e diz, ele vem, e ele será glorificado em todos os verdadeiros santos, os que realmente são seus santos. E ele conhece, segundo Timóteo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Porque há muita profissão de fé espúria, falsa, sem realidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, ele vem para ser glorificado nos verdadeiros santos. E mais que isso, olha que palavra bonita. Ele vem para ser admirado. Não é uma linda palavra? Admirado em todos os que creram. Ora, irmãos, nós não éramos mais que uma massa disforme, um aborto à beira do caminho, na linguagem de Ezequiel 16. Mas ele nos lavou com água,